Meu povo, bom dia pra vocês. Foi mal não ter saído do vídeo ontem. Tava exausto. Acordei antes das 5 da manhã para viajar para Madrid, ajudar a Tati Mantovani no Media Day do Real Madrid. E depois voltei para Barcelona já tarde. Enfim, eu consegui ter tempo, eu não consegui ter carisma e energia para gravar o vídeo. Coisas de final de temporada. Enfim, por isso tá saindo hoje. Hoje mesmo eu já vou gravar um vídeo que vai sair amanhã, mais ou menos com as minhas, não notas, porque quem sou eu para fazer isso, mas com a minha avaliação dos jogadores do Barcelona e do time do Barcelona na temporada. Uma espécie de fechamento da temporada para vocês. Vamos lá, falar do Hans Flick. E eu sei que tem muita gente pensando que vai acontecer um... Deixa eu ver se isso aqui tá no volume. Tá. Aumentar um pouquinho para quem reclama. Eu sei que tem muita gente pensando que vai acontecer uma total ruptura de forma de jogar com que o Barcelona tem, de espírito de time que o Barcelona tem, né? De ideia de jogo que o Barcelona tem. E não é um rompimento total, não. São algumas adaptações que pode interferir bastante nos jogadores em campo, simplesmente por posicionamento de jogadores como os meias e os laterais. Eu acho que isso sim pode ter alguns jogadores que têm mais dificuldade de se encaixar. Mas a ideia de jogo, o tal do DNA do Barcelona, é dominar o rival a partir da bola, atacar muito mais, tentar fazer muitos gols, enfim, tentar que seja um jogo ofensivo, que proponha o jogo, que o torcedor se divirta dentro de campo, que não seja um time fechado, atrás, reagindo. A ideia não é essa. E o Hans Flick fez, em boa parte do tempo dele de Bayern de Munique e de seleção da Alemanha, esse tipo de jogo. Contra a Espanha, por exemplo, na Copa do Mundo, empate por 1-1, a Alemanha teve 35% de posse de bola e até teve mais chances do que a Espanha naquele jogo. Mas contra o Japão, que perdeu por 2-1, teve 75% de posse de bola. Então é um time que normalmente os times do Hans Flick jogam com a bola, são talvez menos pacientes e ficam menos com a bola para preparar suas jogadas e querem recuperar muito, querem morder muito o adversário. Vou começar explicando em números para vocês, comparando o Bayern de Munique da temporada 2021, para pegar uma temporada inteira. Eu sei que foi a 19-20 que o Bayern ganhou todos os títulos, mas eu vou pegar essa simplesmente porque todos os lugares que eu procurei estatísticas não dá para achar as estatísticas do Hans Flick da temporada 19-20. Então pega um pouquinho ali de Niko Kovac. E essa última temporada do Xavi também como comparação, uma temporada inteira de Bundesliga, uma temporada inteira de La Liga, só os campeonatos nacionais, porque primeiro, teria que somar com os outros campeonatos e torneios de Copa têm uma característica diferente, né, do mata-mata, do jogo de ida e volta, que não entra tanto em padrões, o que é o que a gente está buscando aqui, achar os padrões de como é que o time joga. Outra coisa que, eventualmente, contra um adversário ou outro, uma situação ou outra, se joga de forma diferente, mas um campeonato de 38 rodadas de La Liga e 34 da Bundesliga, a gente tem um padrão do que esses técnicos querem fazer. Seguinte, o Bayern da temporada 2021 teve 58% de posse de bola, foi o primeiro da Bundesliga. O Barça dessa temporada teve 64,7% de posse de bola. O Hans Flick em La Liga, com essa posse de bola que ele teve no Bayern, ele seria só o quarto colocado nesse quesito da Bundesliga. É um time que domina com a bola no pé, 58% de média, mas não tanto como quis fazer o Barcelona nessa temporada, 64,7%. Isso também mostra como o Barcelona muitas vezes tocou a bola e não conseguiu achar espaço, demorou muito para fazer suas jogadas, que muita gente falava do jogo sonolento do Barcelona, né? Recebia muitos comentários assim, vocês comentavam muito assim, que era um jogo pouco agressivo do Barcelona. Em algum momento da temporada, eu ainda falei, os passes são mais envenenados, naquele momento entre fevereiro e abril que o Barça jogou bem, parecia fazer as coisas com mais intenção de bagunçar o adversário. O intuito de você tocar a bola sempre é que o adversário venha te buscar e que você abra espaço para o outro lado, né? O que todo mundo quer fazer no futebol é achar espaço para atacar. Você pode fazer isso via lançamento, via drible ou via tocar muito a bola para atrair o adversário, bagunçar o adversário para um lado e achar espaço do outro, achar espaço desse mesmo lado para atacar. As zonas de ação desses toques, que a gente viu 64% do Barcelona e 58% do Hans Flick. Começando com o Hans Flick. No próprio terço de campo do Bayern de Munique, 23%, 42% na intermediária, 35% no terço de ataque. Ou seja, a bola ficava 23% na intermediária do Bayern, ficava 42% entre as duas intermediárias e 35% no terço do rival. O Barcelona tem parâmetros bem parecidos, tá? 25% no próprio terço, 44% intermediária, 31% no terço final. O Barça teve menos a bola no último terço do que o Bayern de Munique, atacou na zona mais decisiva do jogo menos tempo,
A bola ficou um pouco mais na defesa do Barcelona, 25% a 23%, e no meio-campo, 42% ficou o Bayern de Munique e 44% o Barcelona. Como esses times têm muito a bola, é de se imaginar que a bola ficou nesse terço de campo com a posse de cada time, né? Não é que ficou 25% lá no terço de defesa do Barcelona, porque o Barça ficou sendo atacado pelos seus adversários. É porque ele estava saindo jogando, atraindo o adversário, tentando fazer os passes, criar os passes para gerar espaço lá na frente. Dá para ver que o Barcelona ficou com a bola mais nessa zona intermediária e atrás, e o Bayern de Munique mais na frente, porque é um time que ataca com mais força, que atacava com mais força e que também era mais dominante na sua liga, que foi o Barcelona na liga dele. Dos gols marcados, o Bayern de Munique fez 99 gols naquela edição da Bundesliga, 74 de jogadas criadas, 5 de contra-ataque, 10 de bola parada, 9 de pênalti e 1 gol contra. O Barcelona fez 79 gols na Liga essa temporada, 57 jogadas criadas, 2 de contra-ataque, 11 de bola parada, 6 de pênalti, 3 gols contra. Se a gente for pegar, 75% dos gols do Bayern foram de jogadas criadas. O Barcelona um pouco menos, 72%, que é meio que os ataques com os chamados ataques posicionais, né? O time já está todo posicionado na defesa, o Barcelona posicionado com seus jogadores no campo de ataque e a partir dali se gera uma jogada de ataque, uma jogada de gol. O Bayern fez muito mais gols de contra-ataque, se a gente for comparar, né? 5-2 contra o Barcelona. E na bola parada, apesar do Barça ter feito 20 gols menos do que o Bayern no total, 99-79, o Barcelona fez 1 gol a mais de bola parada em relação ao Bayern de Munique, 11-10. Então, até como eles criam os gols, né? De jogadas construídas e tal, são parecidos. O Bayern de Munique contra-atacou, mas tem a ver também muito com o estilo da Bundesliga. É um jogo mais de idas e voltas, com as defesas jogando muito avançadas, que dá esse tipo de possibilidade que o Bayern fizesse mais esse tipo de gol. Em La Liga não tem tanto isso, em La Liga é um campeonato que faz mais falta, que os adversários se fecham mais atrás, que não dá tantas oportunidades, por exemplo, de gols de contra-ataque para o Barcelona fazer como fez o Bayern. Na defesa tem parâmetros também parecidos em chutes permitidos por jogo. O Bayern de Munique do Hans Flick 2021 permitiu 10,9 chutes por jogo na Bundesliga e o Barcelona esse ano 10,1 chutes por gol. Cara, 0,8 chutes por jogo, menos que um chute por jogo em 34 rodadas, 38 rodadas, em mais de 30 jogos. É muito pouco a diferença. O Bayern não se defendia especialmente bem, tomou 44 gols em 34 jogos. É uma média alta para o time campeão, para um time que domina tanto. Tomava bastante gols, embora tenha feito 99. E o Barcelona também esse ano tomou 46 gols em 38 rodadas. Eu acho que terminou com 46, né? Gols em 38 rodadas, enfim, alguma coisa por aí. Também é um número muito alto, bem diferente daquele Barcelona que tinha tomado 20. Tem uma outra estatística que é boa também para olhar, que é o PPDA. PPDA é o número de passes que você permite do adversário até recuperar a bola. Isso tem a ver com pressão para recuperar, para morder na frente, para não marcar atrás e tal. Também são parâmetros parecidos, tá? O Barcelona foi o melhor desse ano de La Liga, apesar de ter sofrido tantos gols, ainda assim é o time que melhor pressionou. É o segundo, aliás, a Real Sociedad teve 9,23 e o Barcelona 9,63. Ou seja, permite 9,63 passes do rival até recuperar a bola. O Bayern de Munique 9,5. Bem parecido, é bem parecido. Na temporada passada, o Barcelona, como comparação, teve 9,09. Permitia 0,5 menos passes do adversário até recuperar a bola. Quanto menor isso daqui, melhor, tá? Então 9,09 é melhor do que 9,63. Enfim, tá cheio de número, mas a única coisa que talvez valha a pena vocês pensarem desses primeiros quase 10 minutos de vídeo é que em todos os parâmetros eles são muito parecidos. Posse de bola do Barcelona sim era bem mais alta, o Bayern de Munique mantinha a posse de bola um pouco mais perto da área do adversário do que o Barcelona, que construía talvez com mais paciência do que o Bayern. Tem a ver também com a característica dos torneios que eles disputavam. A Liga tem características dos adversários bem diferentes da Bundesliga, mais ou menos o mesmo tempo para recuperar a bola, mais ou menos o mesmo número de finalizações permitidas do adversário, os gols são construídos de maneiras parecidas, enfim. O Hans Flick tem uma maneira de jogar em números parecida com a do Barcelona do Xavi. Eu vi uma entrevista do Javi Martínez, espanhol ex-atlético de Bilbao, que foi treinado pelo Hans Flick no Bayern de Munique e que disse que é um estilo de jogo muito propício ao Barcelona. Então não é uma ruptura, acho que não será um trauma, será a adaptação que o Barcelona vai fazer. Eu vou mostrar campinho tático para vocês e eu acho que aqui
talvez tenha mais adaptações difíceis do que do estilo de jogo. O que você quer fazer dentro de campo, que você quer pressionar na frente, quer recuperar rápido a bola, quer atacar muito, quer dominar os seus adversários com a bola no pé e não eles tendo a bola, tudo isso eu acho que são mais parecidos do que diferentes, Hans Flick e Xavi. A partir daqui, eu acho que a gente vai começar a ver mais diferenças. Deixa eu ver. Eu demorei tanto para fazer isso desde a última vez que eu nem lembro como que eu coloco para vocês verem bem. Acho que eu apoio numa caixinha de celular aqui e eu vou virar a tela para baixo para vocês verem. Ó. Cá está, meu povo. Vou virar um pouquinho mais para vocês verem tudo. Cá está. O azul é o Barcelona e o branco, vocês sabem muito bem quem. Enfim, o branco é o adversário. Isso daqui é uma estrutura básica do time do Hans Flick, né? 4-2-3-1. O time que ganhou a Champions, por exemplo, era o Neuer, em teoria seria o Pavard, mas estava machucado, jogou Kimmich, Boateng, Alaba e o Davies. Aí o Thiago Alcântara, Goretzka, Coman ou Gnabry, Thomas Müller, Leroy Sané e Lewandowski, né? O time do Barcelona, a gente sabe que a estrutura básica, em teoria, eu só inverti um volante de um lado para o outro, mas seria um 4-3-3, isso daqui, que o Xavi queria fazer, mas ele já desde a temporada passada, ele começou a jogar com esse mais aqui e com esse mais aqui, fazendo para que o lateral tivesse todo o lado do campo, então jogava com esse mais por dentro para puxar esse cara para cá e para dar todo o lado de campo para o lateral. Era a intenção do Xavi, com o Baldé principalmente, que era um lateral que atacava muito. Mas voltando ao time do Hans Flick, é um 4-2-3-1 e eu acho que podem ter dificuldades jogadores como Pedri, Gavi, até o Firmino, mas eu acho que principalmente Pedri e Gavi, com isso daqui, com esse triângulo do meio campo. Porque eles não são nem... O Pedri até pode ser, tá? Quase que um Thiago Alcântara, esse jogador da base da jogada, né? Em alguns jogos jogou Christensen e Pedri com o Gundogan na frente. Nos últimos jogos inverteram, o Gundogan voltou e o Pedri ficou mais à frente. Porque não são jogadores com essa característica física de ir para um lado para o outro, o famoso box-to-box, né? Que esse jogador que ele vai tanto marcar aqui atrás como chegar aqui na frente por características físicas. O Thiago, por exemplo, recuava muito, o Davies avançava, esse lateral não saía tanto, então o Bayern fazia uma saída com a famosa saída de 3, né? Como a gente fala muito no Brasil, com o volante aqui, o Thiago, tanto recebendo essa primeira bola como depois fazendo o primeiro passe. Acho que até o gol da final da Champions é um passe do Thiago cortado para cá, que gera um rebote, uma jogada e o gol do Coman. Mas o Thiago era quem fazia muito essa saída. Esse cara pode ser o Pedri no Barcelona, ou pode ser o Gundogan também. Na seleção algumas vezes foi o Gundogan. Esse outro volante aqui, quando está nessa saída, ele continua aqui para dar o apoio para sair por aqui. E esse outro atacante, o Gnabry, voltava muitas vezes para puxar por aqui, tanto abrir espaço para o Davies avançar, como também para ter mais um jogador de meio campo. O Barcelona nunca conseguiu achar o seu Thomas Müller, né? Um jogador que se movesse em volta do Lewandowski. O Firmino um pouco nesse final de temporada, terminou com 11 gols, mas com poucas assistências. O Pedri também nos últimos jogos se aproximou bastante daqui, fez 2 gols, criou muitas jogadas contra o Sevilla, mas não conseguiu achar um jogador ainda com a constância do Thomas Müller. E os pontas, cara, tanto aqui de um lado fazia Davies e Coman ou Gnabry, como o Sané, que ficava com esse lado aqui praticamente todo para ele, porque o Kimmich vinha atacar mais por dentro, aí quando o Bayern já estava mais avançado, ele fazia mais ou menos isso daqui, né? Mantinha um volante mais aqui. Aqui o ponta pela esquerda jogava um pouco mais por dentro para dar o lado para o Davies. Esse daqui o Thomas Müller. E aqui era o Goretzka, que ficava meio que para pegar a segunda bola, para pressionar muito, muita bola alta de rebote pelo corpo dele ele conseguia pegar. Mas enfim, atacava mais ou menos assim o Bayern de Munique, com mais gente, com o lateral construtor, ou Kimmich ou Pavard, o lado direito do campo todo para o Sané, aqui Coman ou Gnabry e Alphonso Davies, e aqui 2 meias como o Thomas Müller e o Gnabry, e o Thiago um pouco mais atrás para reorganizar o jogo, para fazer esse jogo a bola girar de um lado para o outro. Reorganizando o time para mostrar no Barcelona o que pode ser feito e quais são alguns problemas. Os pontas do Bayern eram pontas de muito 1 contra 1. O Barcelona até tem o Lamine Yamal, que é um adolescente, que está pintando muito bem, que aparentemente vai ter cada vez mais espaço, mas pela esquerda o Barcelona não tem
um cara com as características nem de Coman nem de Gnabry. O Barcelona não tem um ponta esquerda driblador para abrir espaço para o lado do campo, para o Baldé, por exemplo. Não sei se o Cancelo vai continuar ou não, cada vez parece mais fora do que dentro. E vamos ver como é que vai voltar o Baldé, que fez uma boa primeira temporada, a segunda dele não era boa até quando ele se machucou. Mas esse jogador aqui, que eu acho que terminou bem a temporada, o Rafinha, sendo o cara por dentro e não por fora, porque é canhoto, ele vai congestionar com o Baldé, pelos dois serem canhotos, a não ser que jogue por dentro o Rafinha, ou o Firmin, que, por exemplo, foi bem no último jogo por ali, fez alguns bons jogos como esse cara por aqui. E que inicialmente na cabeça do Xavi era o Gavi, né? Mas que não tem um contra um, não tem puxar para dentro para chutar, esse tipo de característica que normalmente quer o Hans Flick. O Sané é a mesma coisa. Tinha tanto jogada pelo fundo, mas muita jogada por dentro para combinar passes, diagonal para chutar, coisa que já fazia o Robben há 300 anos no Bayern de Munique e que depois também fazia o Leroy Sané. A posição de Thomas Müller, que na seleção o Gundogan já jogou por aqui, o Gundogan já jogou mais atrás também, já jogou o Musiala na seleção e também no Bayern de Munique, e o Barcelona pode utilizar com Firmin, com Pedri ou com Gundogan, um jogador mais perto do Lewandowski, para achar espaço, passe, segunda bola e chute. Eu gosto muito do Gundogan aqui, tá? Gosto do Gundogan em todos os lugares do campo, mas aqui especialmente, acho que a leitura dele de espaço pequeno, ele pensa em gol, né? Ele não pensa em criar de novo a jogada, recomeçar. O Gundogan pensa muitas vezes em gol, então pensa em chutar, em último passe, em ter uma jogada mais agressiva, e eu acho que isso é importante para quem joga nessa zona do campo. Para quem joga aqui, tocar e recomeçar e ter calma é mais, talvez seja melhor mesmo como prioridade. Aqui um jogador tem que pensar em gol, quem joga perto da área, quem joga perto do centroavante. Essas duas posições, se for pensar hoje no elenco, quem pode se dar bem é o Frenkie de Jong, né? Porque ele é esse jogador de mais capacidade de correr para cá e para lá e de fazer 400 mil quilômetros se for preciso num jogo. E até o Gavi também pode fazer isso pelo físico, mas jogar com dois volantes lateralizados, como talvez queira fazer o Barcelona, se o Hans Flick mantiver o que ele já fez, um deles para fazer saída de bola, eu acho que o Pedri vai melhor do que Gavi e que Frenkie de Jong, para jogar entre zagueiros, para fazer saída de bola com mais qualidade, e o outro para fazer meio que o papel do Goretzka, para brigar por mais rebote, para circular mais por mais zonas do meio campo. Aí eu acho que o Frenkie de Jong é o melhor que todos, embora o Gavi pudesse fazer. Com dois volantes aqui, se fosse Pedro e Gavi, eles podem sofrer para se adaptar. E aí tem que ver como é que vai ser a capacidade do Hans Flick de mudar os jogadores, de melhorar os jogadores, passa pelo técnico isso. Olha o Ancelotti aí mudando o Vinícius e fazendo o Vinícius sair de um ponta para ser um atacante mais por dentro. Mas o Barcelona não tem muitos jogadores com essa característica, porque normalmente Pedri, Gavi e Firmin são formados nisso daqui, para serem jogadores entre pontas e atacantes e entre um volante centralizado. Isso aqui é o barcelonismo mais catedrático, né? Um volante, dois meias, dois pontas, um atacante. Pedri, Gavi e Firmin são formados nisso daqui. Para eles fazerem isso daqui, ó, porque um deles vai ter que vir para cá e o outro vir para cá, o Hans Flick vai ter que melhorar os caras, vai ter que mudar características, talvez até composição física, sim, talvez eles precisem ficar mais fortes fisicamente para aguentar o tranco de jogar mais aqui, porque os embates e os deslocamentos físicos são muito grandes aqui, e também capacidade de tocar mais rápido, de finalizar mais de fora. Se o Hans Flick quiser reproduzir o sistema dele de jogo que deu certo, ele vai ter que modificar tática e talvez fisicamente, ou trazer outro. Eu acho que pela capacidade econômica do Barcelona hoje é difícil, mas trazer outro para fazer isso. Durante a temporada eu falei com vocês do Ederson, né, da Atalanta, vocês viram aí na final da Liga Europa. O Ederson é um cara capaz de fazer esses 200 quilômetros aqui por jogo. E vai ser muito necessário um ponta esquerda destro driblador. Para mim, hoje é a posição mais carente do Barcelona e talvez a mais necessária, especialmente para jogar nesse sistema de 4-2-3-1. Porque se o lateral esquerdo fosse um grande construtor por dentro, você até podia ter, por exemplo, o Cancelo, se conseguisse taticamente montar um Cancelo por dentro que não fosse o caos tático defensivo que é o Cancelo na defesa, você poderia ter o Rafinha ou um ponta esquerda canhoto para ir para a linha de fundo. Não sendo o Cancelo esse cara que vai fazer bem o papel que o Cancelo normalmente faz por aqui com a bola no pé, mas que não dá nenhuma garantia atrás o Cancelo dá, especialmente em jogos difíceis. Eu acho que é muito necessário ter um ponta esquerda destro para fazer jogadas por dentro, combinar com o Lewandowski, puxar a marcação para cá, para que o Lewandowski entre aqui nesse espaço,
a mesma coisa que o Lewandowski puxa no segundo pau e puxar esse cara para cá para fazer jogadas, enfim. Dá muitas alternativas, um ponto esquerda destro, um ponto direita canhoto, se os seus laterais atacam. O nome mais falado que eu realmente gosto muito é o do Nico Williams, né? Do Atlético de Bilbao. A multa rescisória, se eu não me engano, é baixa, é de 50 milhões de euros. Eu acho que é barato para o que ele vale. O Barcelona hoje não tem, vai ser difícil para o Barcelona ainda pela situação econômica. Ainda não tem um ok de La Liga que vai ter a regra do 1 por 1. Se sair o acordo com a Nike, se vender algum jogador, fica mais perto disso. Mas vamos ver. Características de laterais. O Koundé, que joga praticamente todos os jogos e que teve uma muito boa regularidade, especialmente na segunda parte da temporada, pode ser um pouco de Pavard e de Kimmich. O Hans Flick gosta de um lateral mais defensivo. Jogou na Copa do Mundo, inclusive, o Kerrer, né? Que é também um lateral mais defensivo, que é para ficar, para não ir tanto, para estar perto dos zagueiros para ajudar em situações de contra-ataque. Então, como a gente via já no final da temporada, que o Lamine Yamal puxava por dentro e o Koundé fazia ultrapassagem, fazia jogada de linha de fundo, até pode acontecer, mas eu acho que o mais normal é o Koundé ter papéis mais defensivos, coisa que ele, por exemplo, gosta. O Xavi falou muitas vezes na temporada que ele é um defensor por natureza, que ele gosta de defender. Então, basicamente, dar uma mão no ataque, mas não subir tanto. Isso vai ser feito mais pelos atacantes, pelos meias, e em jogadas rápidas, que o adversário não se feche tanto para você precisar também trazer muitos jogadores para frente. E aí o Baldé é um projeto de Alphonso Davies, né? Um lateral fisicamente muito potente, canhoto, de boa chegada no fundo, para que quando esse ponta esquerda destro puxar, ele ter o lado do campo para ele. O Barcelona do Xavi, vou colocar mais ou menos aqui o quadradinho que ele fazia, deixando esse cara bem aberto aqui. O Barcelona do Xavi queria muitas vezes puxar muitos jogadores para um lado, para atrair o rival para cá e que essa bola girasse, por exemplo, para achar o Lamine Yamal em boas condições de 1 contra 1. Isso foi feito muito nessa temporada, de tentar construir por um lado, gerar vantagem do outro, ou de construir pequenas vantagens por um lado, de jogadas curtas, para finalizar. O do Hans Flick tende a ter a saída daqui um pouco mais direta para os caras à frente, e não tanto saída combinada pelos lados para girar para o outro para gerar vantagem, mas sim que a partir da vontade do rival de te pressionar, que você acha os espaços, subir bem o rival para pressionar, que acha os espaços para combinar por aqui e para gerar ou jogadas em profundidade, ou que quando o adversário tente se fechar de novo e se remontar, que essa segunda linha ainda não que os passes não sejam lentos para que essa segunda linha se recomponha e que aqui você já não tenha uma jogada de 1 contra 1, você tem de 2 contra 1, 2 defensores contra 1 atacante. Então, é que as coisas sejam geradas rapidamente para se gerar aqui nessas entrelinhas jogadas de 1 contra 1, de mano a mano, e para isso tem que ter ponta driblador. Tem que ter essa característica. Coman, Gnabry e Sané têm essas características. Hoje no Barcelona quem mais tem essas características, para não dizer o único que tem, é o Lamine Yamal. O Rafinha tem outras qualidades, como de avançar no espaço, um cruzamento em arco que é muito forte, mas o próprio Rafinha admitiu pra gente numa entrevista que ele não tem tanto esse 1 contra 1. Então, meu povo, voltando aqui pra mim agora, taticamente eu acho que tem trabalho o Hans Flick, que terá trabalho o Hans Flick pela característica dos jogadores do Barcelona. A falta de um ponta esquerda destro e os meio-campistas serem muito formados para ser, como a gente chama aqui na Espanha, de interiores. Eles não são nem camisa 10 e nem 2 volantes, eles são meias, mais laterais, e você adaptar Pedri, Gavi, Firmín, que são todos eles sub-21, são o futuro do Barcelona, e você adaptar jogadores moldados a vida inteira num 4-3-3 para um 4-2-3-1, pode ser trabalhoso. Agora, para isso está a qualidade de um técnico, né? Para isso o Barcelona está apostando num técnico que joga em outro sistema, que quer as mesmas coisas que o Xavi queria. A gente viu na primeira parte do vídeo como os números são muito parecidos, então o que quer fazer é algo parecido, o como quer fazer talvez seja mais diferente. Como adaptar os jogadores dentro das casinhas táticas que ele pretende, para o que ele terá em mãos, talvez até alguma mudança física, de mais porte físico, os jogadores do Barça precisem. Vamos ver. E também acho que os laterais, né? Utilizar o Baldé muito forte pela esquerda, o Koundé um pouco mais reservado pela direita, enfim. Vamos ver pelo elenco que tem o Barcelona, o que o Hans Flick vai fazer. Dentro de tudo isso aqui que eu falei, eu não citei o Vitor Roque, né? Que eu acho que talvez possa ter mais oportunidades. Com o Hans Flick, o 9 participa bastante do jogo, mas não tanto em zonas recuadas. De vez em quando fazer uma parede, segurar uma bola, sim. São coisas que o Vitor Roque tende a
a melhorar, né? Quanto mais treinar, quanto mais se adaptar, melhor deve fazer isso. E também aproveitar as jogadas de dentro da área, que eu acho que ele pode ser, se o Barcelona cruzar muitas bolas na área, como cruzava o Bayern de Munique, era um time que fazia muitos cruzamentos, o Vitor Roque tem muita explosão de antecipar, de finalizar com um toque só, e pode ser um jogador, como talvez precise dele mais dentro do que fora da área, algo que o Hans Flick consiga utilizar mais pelo esquema tático, mas ainda precisa ver também como que vai ser isso, porque no Bayern de Munique ele sempre teve o Lewandowski, que funcionava bem dentro da área. Na seleção da Alemanha, sem o Lewandowski, ele chegou a jogar com Kai Havertz de falso 9, chegou a jogar com Füllkrug, que fez 2 gols na Copa do Mundo, chegou a jogar com Thomas Müller também, saindo mais da área, e aí os jogadores participavam mais do jogo. Menos Vitor Roque, talvez mais Lewandowski. Mas ele pode ter um cara lá de área, com um time construindo para ele sendo acionado nas zonas mais perto da área. Aí o Vitor Roque poderia ter espaço. Vamos ver qual que será o futuro do Barça. Espero que esteja mais ou menos explicado. Eu vou fazendo vídeos à medida que a gente for vendo os primeiros passos e a cada jogo do Hans Flick e a adaptação dos jogadores ao novo técnico, ao novo estilo. Repito, não é uma revolução, não é uma mudança total. Continua sendo o Barcelona de um estilo de jogo que quer ser ofensivo, atrativo e propositivo, né? Assim, o Barcelona quer dominar com a bola e vamos ver se esse time vai funcionar ou não, se vai divertir os torcedores, se vai conseguir os resultados também, que no final das contas é o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer ganhar. O torcedor do Barcelona não conseguiria se sentir identificado jogando a lá Atlético de Madrid, a lá Simeone, muito mais atrás, ou pelo menos o que a gente mais entende de Simeone, por mais que ele também queira mudar. Mas jogando desse jeito aqui, tenho certeza que o torcedor do Barcelona identificado vai se sentir. Se ele vai se sentir feliz ou triste, vai depender se a bola vai entrar mais do lado azul ou do lado branco. Pelo menos nesse campinho que eu fiz aqui, era branco. Tá falado, meu povo? Saiu o vídeo explicando. Então espero que vocês gostem. Dá like aqui, se inscreve também no canal. Amanhã ainda tem alguma coisa do Barcelona. E depois também vou fazer campinho, tudo de Real Madrid e Borussia Dortmund. Como o Dortmund pode, por exemplo, parar o Real Madrid, ou como o Real Madrid deve fazer para não cair nos mesmos erros do Paris Saint-Germain contra o Borussia Dortmund. Enfim, o que eu acho da final eu também vou explicar taticamente para vocês, antes de responder as perguntas e fazer uma prévia também com informações, dicas, palpites da final da Liga dos Campeões. Um beijo para vocês, meu povo. Boa semana e desculpa pelo atraso.